Nesta aula, nós conheceremos um objeto extremamente importante na hora de modelar corredores. Este objeto é a assembly. Veremos também que para criarmos uma assembly, nós precisaremos de subassemblies, conheceremos os seus tipos e entenderemos as suas diferenças. Bom, para começar, eu vou encontrar a minha assembly. A minha assembly é sempre um objeto muito pequenininho, perto do objeto total aqui, que representará uma seção em duas dimensões do meu corredor. Então a maneira mais fácil de achá-la, apesar de eu estar vendo ela bem pequenininha aqui, é utilizar o menu Assemblies dentro da aba Prospector. Então se eu venho aqui em Assemblies, eu vejo que eu tenho uma chamada Primary Hold Full Section. Se eu clico com o botão direito, ele já me mostra uma pequena visualização da minha assembly e eu posso ir em Zoom To. Está aqui a minha assembly. Agora eu posso dar um zoom para aumentá-la um pouquinho. Se eu clico na assembly, eu tenho a opção de visualizar a minha aba contextual. Então vejam bem, esse objeto que está aqui está representando um corte em duas dimensões da seção que vai compor aquele nosso corredor. Então, basicamente, assembly é o objeto total e subassembly são os objetos que compõem a assembly. Mas eu não tenho apenas este tipo de subassembly. Onde que eu vou ver as minhas subassemblies para eu poder trabalhar com elas? Eu venho aqui na minha aba Home e nas minhas paletas eu vou escolher essa primeira paleta aqui chamada Tool Palettes. Se eu clico aqui, ele vai me mostrar os tipos de assemblies. Então eu tenho aqui as assemblies comuns, que são muito utilizadas e facilitam a nossa elaboração de corredores, pois nós podemos pegá-las prontas. Ou se eu quiser elaborar a minha assembly, eu vou utilizar o modelo. Ó. Veja essa básica aqui. Ela tem vários modelos para representar a minha assembly. Olha aqui, Lenis, tá vendo? Depois eu venho em Shoulder, Daylights. Então, cada uma vai ter um tipo de utilização de acordo com a necessidade do seu projeto. Mas eu posso encontrar cada uma aqui na minha Tool Palettes. Mas existe uma outra maneira de visualizar e que em certos momentos é até mais fácil. Eu prefiro essa outra maneira. Se eu clico na minha Assembly, eu sou direcionado à minha aba contextual das minhas subassemblies. E aqui, embaixo de Tool Palettes, eu tenho o meu catálogo. Se eu clico no meu catálogo, ele vai abrir uma janelinha para mim, me mostrando quais são as possibilidades que eu tenho de assemblies. Então eu tenho aqui, primeiro, a imperial e a métrica. No nosso caso, nós vamos utilizar a métrica. Então clico aqui, em Metric, aguardo um pouquinho, e aqui estão os tipos de assembly que são utilizados. Nós temos o catálogo, basta eu clicar. Vou clicar aqui, por exemplo, em Daylight Subassemblies. Então, clico aqui e aí eu posso visualizar os tipos de subassemblies. Qual é a vantagem de escolher por catálogo? Ele me dá um pequeno resumo da minha subassembly para que eu possa entender exatamente aquela que eu quero utilizar. Para finalizarmos, vamos ver algumas maneiras de interagir com essa subassembly e, em geral, com a assembly. Então, se eu fecho o meu catálogo, eu posso fechar também meu Tool Palettes, que não é necessário agora, e posso chamar o comando propriedades aqui embaixo, na minha barra de comandos, pela tecla de atalho PR. Então, o que acontece? Quando eu clico em qualquer subassembly, ele me fala que eu estou trabalhando com uma subassembly e me dá algumas características dela. Sendo que as mais importantes para nós estão aqui embaixo, que são os parâmetros. Por exemplo, qual que é a largura desse pedaço de subassembly? Lane Width, que são 2 metros. Não dá para eu mudar clicando aqui. Mas se eu desço um pouquinho, eu tenho aqui Width, 2 metros, posso mudar para 5. Enter. Tá vendo como ela aumentou ali? Então, todos os meus objetos, todas as minhas subassemblies, elas podem ser editadas. Por isso que às vezes nós utilizamos algumas subassemblies padrões, como é o caso dessa Primary Rod Full Section, porém adaptamos com as necessidades do meu projeto. E
Cada parâmetro que você tiver aqui, você tem que saber exatamente o que você vai ter que usar, pois cada local varia para cada local. Então, por exemplo, eu tenho a profundidade do meu pavimento. Eu posso aumentar aqui para 0,050, vou dobrar para ver o que acontece. Você vê que ele dá uma engrossadinha aqui. Então, toda essa subassembly ela pode ser editada e a edição vai interferir diretamente no meu corredor. Nesta aula, nós conhecemos e aprendemos a interagir com os objetos assembly e subassemblies. As subassemblies nada mais são do que objetos que formarão a minha assembly em geral. E esses objetos serão necessários para a elaboração de corredores. Qualquer modificação que você fizer, você tem que estar ciente que vai modificar também o seu corredor.